Eu sou José Carlos Machado e esse é o canal Antroposofia em Dia. Quando observamos uma criança de 4 anos, por que é tão diferente essa observação de mundo que ela tem de uma criança dos seus 8, 9 anos? Para a antroposofia, no estudo da biografia humana, as coisas acontecem de 7 em 7 anos, são os chamados setênios, e assim vai durante toda a vida. Os primeiros 3 setênios são os mais significativos, especialmente o primeiro setênio, quando a criança nasce até os 7 anos. Steiner fala que nesse primeiro setênio, a observação da criança é que o mundo é bom. Dos 7 aos 14 anos é que o mundo é belo. E dos 14 aos 21 que o mundo é verdadeiro. Quando a gente fala que a criança até os 7 anos ela tem esse entendimento de que o mundo é bom, é que o mundo é confiável. Ela pode confiar nos adultos que estão em torno dela. Esses adultos vão fazer com que esta bondade, essa possibilidade, esse estar no mundo aconteça da melhor maneira possível. Aqui entra, às vezes, uma interpretação um pouco equivocada, no sentido de que a gente tem que fazer com que a criança nunca chore, nunca seja contrariada, porque, afinal de contas, o bom é que ela sempre consiga tudo certo. Mas, assim, o bom aqui a gente tem que ter um sinônimo que é a confiança. O mundo é bom para a criança. A expectativa de mundo até os 7 anos é que existe bondade. E a gente fala para a criança, demonstra para a criança nas nossas atitudes como adultos, como condutores dessa criança, que sim, mas você vai até aqui, porque é aqui que você deve ir. Você confia em mim cegamente e você vai fazer isso. E a criança começa a perceber que os pais, os condutores, eles sabem o que é bom para ela. A criança pequena, ela não costuma mentir. Ela vai aprender a mentir, certamente. Mas inicialmente ela não mente, ela fala a verdade, ela tem uma reverência amorosa, ou seja, ela confia cegamente. Essa palavra cegamente é verdadeira nesse caso, porque ela confia muito nos pais. Aí aumenta muito a nossa responsabilidade, porque a gente também tem que ser digno dessa confiança. Tudo que acontece no setênio anterior tem uma representação significativa para o posterior. Então, se desde cedo eu engano a criança, eu minto para a criança, é um adulto que não é confiável, ela já vai entrar nesse outro setênio, nessa outra observação, de uma maneira um pouco mais ansiosa, de uma maneira um pouco mais desconfiada, que não deveria acontecer. Nos primeiros 7 anos de vida, a criança deve fazer aquilo que os pais mandam que ela faça. Aí os pais também, por sua vez, têm que saber o que eles vão mandar fazer, não é? Então, muitos vícios, muitas coisas que acontecem no começo da vida, é mais equívoco dos adultos do que propriamente da criança. Esse excesso verborrágico, que a gente tem que explicar 1000 vezes as coisas para as crianças. Na primeira infância, nos primeiros 7 anos, isso não deveria acontecer. Talvez nós, adultos, não tenhamos essa postura necessária, essa força interior necessária, que o que a gente fala deveria bastar. Então a gente explica. Quando a criança fala, por que isso? E você responde, ela já está interessada numa outra pergunta a seguir. Os adultos falam demais para as crianças e as crianças ficam verborrágicas também. E nesses primeiros 7 anos, a postura é muito mais de exemplo do que necessariamente de falar. As explicações, elas aparecem mais tarde. Inicialmente é postural, é exemplar. É aquilo que ela imita, ela vê que eu tenho uma postura e ela faz essa imitação porque ela tem uma reverência muito grande para comigo. Você tem alguma dúvida sobre antroposofia? Quer contribuir com alguma pergunta? Então escreva para nós. E não deixe de nos seguir no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Um abraço, até a próxima.